vamos falar um pouquinho sobre o câncer de fígado. Para começar, vale ressaltar que o câncer de fígado é um tumor que se origina nas células do fígado, especificamente nos hepatócitos. Ele pode ser classificado tanto primário quanto secundário ou metastático. O do tipo primário é quando o câncer inicia no próprio fígado, e o secundário ou metastático quando ele se inicia em outro órgão, mas com a evolução da doença ele acaba atingindo o fígado. Entre os tumores do tipo primário, o mais comum é o hepatocarcinoma ou o carcinoma hepatocelular. Ele é o mais prevalente, correspondendo a mais de 80% dos casos. Contudo, o câncer de fígado se manifesta de outras maneiras, como o colangiocarcinoma, que se desenvolve nos ductos biliares intrahepáticos, a angiosarcoma, com origem nos vasos sanguíneos do órgão, e o hepatoblastoma, que é um tumor maligno que acomete principalmente recém-nascidos e crianças em seus primeiros anos de vida. O câncer de fígado ele é um problema de saúde global significativo, sendo o sexto câncer mais comum no mundo e uma das principais causas de morte por câncer. Em 2020, foram estimados mais de 900 mil novos casos e mais de 830 mil mortes em decorrência da doença. A epidemiologia do câncer de fígado varia significativamente entre as regiões do mundo. As maiores taxas de incidência são observadas em países como na Ásia e na África, principalmente devido à alta prevalência da infecção crônica pelo vírus da hepatite B. No Brasil, de acordo com o INCA, as estimativas no ano de 2020 apontavam para 10.700 novos casos, com uma maior incidência em homens. E para o número de óbitos, em 2021, foram estimados cerca de 10.598 óbitos decorrentes da doença, novamente com uma maior incidência em homens. Essa incidência maior em homens corresponde a 7 a cada 10 casos, ocorre devido à influência de fatores hormonais ou de estilos de vida, como o consumo crônico de bebidas alcoólicas. O câncer de fígado ele é uma doença grave, frequentemente diagnosticada em estágios avançados, o que dificulta o tratamento e impacta negativamente sobre a sobrevida dos pacientes. Fatores de risco importantes incluem infecções crônicas pelos vírus da hepatite B e C, cirrose hepática de diversas etiologias, podendo ser alcoólica, metabólica ou outras causas, doença hepática gordurosa não alcoólica e exposição a alfa-toxinas, que são toxinas produzidas por fungos do gênero Aspergillus. A fisiopatologia do câncer de fígado, frequentemente o carcinoma hematocelular, em sua forma primária, geralmente se inicia no fígado como um ou múltiplos nódulos. Nas fases iniciais, o crescimento tende a ser lento e silencioso, o que frequentemente leva ao diagnóstico em estágios avançados, quando uma área significativa do órgão já está comprometida. A transformação maligna dos hepatócitos em carcinoma hematocelular é um processo gradual e complexo, impulsionado pelo acúmulo de 40 a 60 alterações genômicas somáticas por tumor, sendo que 4 a 8 dessas são consideradas genes condutores de câncer. Esse processo envolve mutações genéticas e perdas alélicas, que são alterações no processo genético das células hepáticas. Alterações epigenéticas, que são modificações na expressão gênica que não envolvam mudanças na sequência do DNA. E a perturbação das vias celulares e moleculares, que é desregulação dos mecanismos de comunicação e funcionamento interno das células. Essas alterações podem se manifestar através de lesões precursoras denominadas nódulos displásicos. Estes nódulos são distintos dos nódulos regenerativos benignos associados à cirrose, devido ao seu alto índice de proliferação celular e clonalidade. A classificação destes nódulos, com base em seu tamanho, maiores que 5 milímetros, e características incluem os displásicos de baixo grau, apresentam displasias leves e não mostram relações com neoplasias. Nódulos displásicos de alto grau, caracterizados por maior densidade celular e formações do tipo nódulo dentro do nódulo, assemelhando-se a carcinoma hematocelular bem diferenciado em exames de imagem e anatomia patológica. Os nódulos displásicos de alto grau podem evoluir para carcinoma hematocelular de estágio inicial. Estudos moleculares apontam os hematócitos adultos como a principal célula de origem do carcinoma hematocelular, podendo se transformar diretamente ou sofrer diferenciação em células precursoras. Alternativamente, células projetoras também podem dar origem ao carcinoma hematocelular. O carcinoma hematocelular é considerado um protótipo de câncer associado à inflamação crônica do fígado. O microambiente imune e o estresse oxidativo presente no tecido hepático lesionado cronicamente desempenham um papel crucial na indução de maturações. Em nódulos displásicos de alto grau, foram identificadas mutações no gene da transcriptase reversa da telomerase, em cerca de 20% dos casos, além de ganhos no cromossomo 8q.
A transformação oncogênica envolve eventos genômicos adicionais, como a ativação da FIA, a reexpressão de genes fetais, a desregulação do mecanismo de enovelamento das proteínas e as respostas ao estresse oxidativo. A evolução do câncer de fígado é dividido em estágios, sendo o sistema TNM o mais comum para avaliar a extensão de doença, tamanho do tumor, envolvimento dos nódulos linfáticos e metástase. Os estágios principais incluem estágio 1, tumor pequeno e confinado ao fígado. 1A, único, menor que 2 cm, sem invasão vascular. 1B, único, maior que 2 cm ou múltiplos, menor que 5 cm, sem invasão vascular. Estágio 2, tumor único, maior que 5 cm ou múltiplos tumores com invasão de vasos sanguíneos próximos. Estágio 3, múltiplos tumores, menor que 5 cm ou tumor invadindo um ramo principal da veia, porta ou veias hepáticas. Estágio 4, disseminação para linfonodos próximos, 4A, ou órgãos distantes, 4B. É crucial distinguir entre o câncer de fígado primário, originado no próprio órgão, e o secundário, que é originado em outro local e disseminado para o fígado, pois a evolução e o tratamento pode variar. O carcinoma hematocelular, o tipo mais comum de câncer primário, tende a ser um crescimento rápido e, infelizmente, o diagnóstico frequentemente ocorre em fases avançadas, devido à ausência de sintomas iniciais. Sintomas tardios podem incluir dor abdominal, perda de peso, falta de apetite, icterícia e inchaço abdominal. O prognóstico depende significativamente do estágio do diagnóstico e das opções de tratamento. Em estágios iniciais, a remoção cirúrgica ou o transplante pode oferecer cura. Em estágios avançados, o tratamento visa controlar o crescimento tumoral, avaliar sintomas e melhorar a qualidade de vida, utilizando abordagens como ablação, quimioembolização, terapia-alvo, imunoterapia e radioterapia. Apesar dos avanços na análise genômica e sequenciamento, esses dados ainda não se traduziram em benefícios clínicos diretos para subgrupos específicos de paciente com base molecular. Falando um pouco sobre a classificação morfológica, a morfologia do câncer de fígado, especialmente do carcinoma hepatocelular, abrange tanto a sua aparência macroscópica a olho nu quanto microscópica histopatológica, que é sendo crucial para o diagnóstico, classificação e compreensão do comportamento da doença. Falando um pouco sobre a morfologia microscópica, o carcinoma hepatocelular exibe uma grande variedade de padrões de crescimento, tamanho, forma e cor. Alguns padrões de crescimento é o nodular, que são múltiplos nódulos tumorais espalhados pelo fígado, comum em fígados cirróticos. Ele pode ser massivo unifocal, um único tumor grande e bem delimitado, infiltrativo difuso, onde o tumor se espalha por todo o fígado sem formar uma massa distinta, e o penduculado, que é uma forma rara, onde o tumor está ligado ao fígado por um pedículo. Algumas outras características podem ser o tamanho, que varia significativamente, é um fator crucial para o tratamento e prognóstico, a cor, que varia do amarelo a verde castanho, dependendo do conteúdo de gordura e bile, cápsula, alguns carcinomas hepatocelular, especialmente em fígados cirróticos, possuem essas pseudocápsulas, o que pode influenciar o padrão de crescimento e o potencial de invasão, e necrose e hemorragia, que é frequentemente observados e podem indicar um crescimento rápido ou vascularização. Já na morfologia microscópica, o carcinoma hepatocelular ele apresenta grande heterogeneidade nas características celulares e nos padrões de crescimento tecidual. Alguns padrões arquiteturais eles podem ser trabecular, é o padrão mais comum, com células tumorais organizadas em cordões finos ou moderadamente espessos revestido por endotélio sinusoidal. Eles podem ser sólido, onde as células tumorais crescem em grandes lençóis ou massas sólidas, pseudoglandular, onde a formação de estruturas semelhantes a glândulos oáceos com espaços dilatados preenchidos por biomaterial amorfo, e macrotubecular, onde as trabéculas tumorais são muito espessas, contendo mais de 6 ou 10 células de espessura, associada ao pior prognóstico e potencial para invasão vascular. Algumas características citológicas podem ser onde as células poligonais com atipia nuclear, que tem uma alta razão no núcleo citoplasma, uma membrana nuclear regular, multinucleação e nucleolo proeminentes. O citoplasma varia de claro a eosinófilo, ele depende do conteúdo de gordura e glicogênio, a produção da bile pode ser observada, podem ser encontradas também as inclusões citoplasmáticas, como os corpos hialinos, corpos imaloridente ou corpos pálidos. Embora o foco principal seja o carcinoma hepatocelular, também é importante mencionar que existem outros tipos de câncer de fígado com diferentes morfologias. Tem o colangiocarcinoma intrahepático, tem o hepatoblastoma, o angiosarcoma, também tem o carcinoma de células escamosas e tem o combinado hepatocelular colangiocarcinoma. A classificação morfológica ela é fundamental para o diagnóstico preciso e para distinguir diferentes tipos de câncer de fígado, que podem apresentar comportamentos biológicos e respostas terapêuticas distintas. Agora vamos apresentar 3 hallmarks que são relevantes para o câncer de fígado. O primeiro hallmark é a sinalização proliferativa sustentada.
As células cancerosas adquirem a capacidade de proliferar independentemente de sinais de crescimento externos. A via utilizada é a via Ras-MAPK. A via Ras-MAPK é uma cascata de sinalização intracelular que transmite sinais de fatores de crescimento da superfície celular para o núcleo, regulando a proliferação, diferenciação e sobrevida da célula. No câncer de fígado, mutações ativadoras em genes da família Ras, que incluem KRAS, NRAS e HRAS, ou em genes ajusantes como BRAF e MEK, podem levar à ativação constitutiva da via MAPK. Essa ativação contínua vai promover a proliferação celular descontrolada, contribuindo assim para o crescimento tumoral. Por exemplo, mutações em KRAS podem resultar em uma proteína RAS permanentemente ligada a GTP, que é sua forma ativa, ativando continuamente a cascata MAPK, mesmo na ausência de sinais de crescimentos externos. Essa sinalização contínua confere às células cancerosas uma vantagem proliferativa. O segundo hallmark é a invasão de supressores de crescimento. As células cancerosas se tornam insensíveis aos sinais que normalmente inibem o crescimento celular. A via utilizada é a via do retinoblastoma. O retinoblastoma é uma proteína reguladora-chave do ciclo celular, atuando como um freio para a progressão da fase G1 para a fase GS. Em células normais, a proteína retinoblastoma hipofosforilada se liga a fatores de transcrição da família E2F, impedindo a transcrição de genes necessários para a progressão do ciclo celular. Em resposta a sinais de crescimento, as ciclinas e quinases dependentes de ciclinas fosforilam a proteína retinoblastoma, levando à liberação dos fatores E2F, que então vão ativar a transcrição de genes que promovem a progressão do ciclo celular. No câncer de fígado, a via retinoblastoma pode ser inativada por diversos mecanismos, incluindo mutações no gene RB1, superexpressão de ciclinas ou CDKs, ou inativação por proteínas virais, no caso da infecção por hepatite B. A perda da função da proteína do retinoblastoma resulta na liberação constitutiva dos fatores E2F, permitindo a progressão desregulada do ciclo celular e a proliferação celular excessiva. Agora, o terceiro e último hallmark é a resistência à morte celular, ou seja, a apoptose. As células cancerosas desenvolvem mecanismos para evitar a morte celular programada, o que contribui para o acúmulo de células tumorais e resistência a terapias. A via utilizada é a via PI3K-AKmTOR, que é uma via importante de sinalização envolvida na regulação da sobrevida celular, crescimento, metabolismo e proliferação. A ativação dessa via pode inibir a apoptose por meio da fosforilização e inativação das proteínas pró-apoptóticas, como a proteína BAD, e pela ativação de fatores de sobrevivência. No câncer de fígado, a via PI3K-AKmTOR frequentemente está hiperativada, devido às mutações em genes como PIK3CA ou PTEN, que é um regulador negativo da PI3K, superexpressões de receptores de fatores de crescimento ou ativação por outras vias oncogênicas. A ativação constitutiva da via PI3K-AKmTOR confere às células cancerosas resistência à apoptose induzida por danos ao DNA, estresse celular ou terapias anticancerígenas, promovendo a sobrevida e o crescimento tumoral.